Boa noite, senhor vice-presidente. Seu nome eu cumprimento a todos os vereadores aqui dessa casa. Boa noite ao público presente. Eu quero cumprimentar aqui na pessoa do suplente de vereador Railson Lima, cheiro. E a vocês que estão em casa, eu quero cumprimentar aqui na pessoa da cabeleireira Tereza Leite, que nos assiste, de Teresina. Toda semana ela nos assiste e que foi responsável aí pelo meu novo visual. Valencianos, eu quero pedir desculpas a vocês, porque nesse momento eu vou ter que me referir à fala da vereadora Edilza na última sessão, que usou a tribuna simplesmente para atacar duas parlamentares que ela não consegue manipular. O pior, ela sempre inicia com um ato de covardia. Ela deixa para fazer o uso da palavra por último. Porque depois que usamos a tribuna, nós não podemos retornar. Só, vereadora, que a senhora esquece que sempre tem outra sessão. E nem eu e nem a vereadora Lívia nos deixamos intimidar por suas falácias. Eu já tinha dito que eu não iria responder a insultos, mas abrirei um parêntese mais uma vez para responder à senhora, porque não é do meu caráter engolir sapo. Como a senhora mesmo disse, Valença lhe conhece. É verdade. Conhece a sua arrogância, a sua falta de educação, o seu cinismo, a sua prepotência. Isso para não me alongar em adjetivos que falam da vossa senhoria. A senhora iniciou citando a função da secretaria na lei orgânica, dizendo que nós entenderíamos o contexto da sua fala e o porquê da leitura. A título de informação para a senhora, ninguém entendeu nada. A sua fala foi tudo, menos postura de uma secretária na mesa legislativa. A senhora disse que tentamos macular a sua imagem. Não somos nós, vereadora. Quem mancha a senhora é a senhora mesma. É lamentável a diferença de seu comportamento quando a senhora estava na oposição e hoje se curvando à situação. A título de informação, o povo tem memória. Disse que nós atribuímos os tumultos à sua pessoa. Nós só não dizemos isso, nós provamos. Se não, vejamos. Na sessão que a senhora faltou, foi uma sessão tranquila, mesmo com as discussões que tivemos. A senhora Valmária fez exatamente o papel de uma secretária, sem querer tomar o lugar do presidente. E tem mais, ela soube ler. Disse que as pessoas têm vergonha de assistir às sessões. Só se a vergonha for do pessoal da senhora e por causa do seu comportamento nessa casa. Porque o público que nos assiste é enorme. Se quiser, pergunte ao pessoal que transmite. Disse que causamos desordem e tumulto. Se a senhora querer cumprir a lei e a defesa do povo é desordem e tumulto, com certeza faremos muito. Disse que tentamos oprimir e chantagear. Inclusive citou trechos dizendo que eram falas nossas. Informo a senhora que quando se cita um trecho, deve especificar diretamente de quem é. A senhora abriu dizendo que eram as duas. E acredito que eu e a vereadora Lívia não falamos a mesma coisa. Quando se abre um parêntese, deve-se dizer especificamente de quem foi. E a senhora abriu e disse que nós duas falamos. Senhor presidente, não tomou as medidas cabíveis, mas iremos procurar as autoridades competentes. Presidente, se o senhor colocar para a leitura, o senhor será responsabilizado.
Se na cabeça poluída da senhora isso é chantagem, na nossa orientação. Orientação de quem lê, de quem estuda, de quem quer fazer correto, bem diferente do que a senhora disse, nós não queremos ser sabidas. Nós somos. Sabe por quê, vereadora? Porque nós estudamos, nós nos informamos, e isso não é vantagem. Isso se chama esforço. Se Vossa Senhoria também se dedicar, se a senhora também estudar, com certeza vai aprender. Todos nós possuímos inteligência. Basta a gente se esforçar. Chantagem mesmo é importunar, tocando direto o presidente, mostrando mensagens no celular. Coagir é fazer o presidente levantar para atender individualmente, interrompendo a sessão para dizer como deve conduzir a votação. A única coisa lógica que a senhora disse foi que a Câmara é um lugar de lei e ordem. Que bom seria se a Vossa Senhoria entendesse dessa forma. Mas a senhora, para tirar o foco dessa casa, que é fiscalizar a gestão, passa o tempo todo tentando atrapalhar. E como minoria nessa casa, temos em alguns momentos que elevar o tom da voz para ser escutada e fazer com que os direitos do povo sejam atendidos. Disse que não sou nenhum exemplo de servidora e nem de parlamentar. Vereadora, inveja é uma doença que necessita de tratamento, até porque tem um ditado popular que diz: quando não conseguirem ser você e nem te superar, tentarão te sujar. Para desmascarar, informo que, como servidora, já foi muito batido esse assunto, inclusive nessa casa. Como parlamentar, as 2 vezes que coloquei meu nome para vereadora, fui eleita em primeiro lugar. Já fui reconhecida como melhor vereadora de Valença, como melhor vereadora do estado do Piauí e, por último, com a honraria que recebi no Congresso Nacional, representando o Nordeste. Assim, não há comparação com a senhora querer simplesmente competir comigo, porque Vossa Senhoria não pode ser eu. E, com certeza, eu não quero ser a senhora. Agora, abro um parêntese para citar Moacir Farias, que disse: bocado comido, bocado esquecido. O que você fez de bom ontem, hoje não conta mais. Fecha aspas. Cito, porque no passado já fui muito boa para a senhora, quando, por exemplo, vivia atrás de mim para que eu ajudasse na cassação dos vereadores, porque a senhora era suplente e não tinha a prefeitura como tem hoje. A única forma de assumir era cassando os vereadores, lembra? Nesse tempo, para a senhora, eu era melhor parlamentar, melhor até do que o seu protetor, que também era vereador, não é verdade? Disse que eu humilho os vereadores. Humilhar é quando obriga os suplentes, através de mensagens e gestos, votarem com o prefeito e não com o povo. Não é verdade, vereadora? Disse que tentamos diminuir, mas será diminuir porque a senhora não vai ser diminuída porque tem uma história política. E que chantageamos e que é uma preta alforriada, sempre se vitimizando, sendo a coitada da história. A título de informação, a abolição da escravatura foi há 137 anos. Nessa casa, nem eu e nenhum vereador aqui, dos que estão aqui, foi tratado ou disse algo no sentido de racismo, a não ser a própria senhora. Assim, mude seu discurso. Analiso e chego à conclusão de que seu coitadismo, na verdade, é um vitimismo manipulador, que é uma pessoa que não se ama e que deseja a vida do outro. Se fazendo de vítima, a pessoa acha que consegue manipular. Geralmente, essa pessoa, ela é egoísta,
ela é egocêntrica, ela tem uma vida boa, mas ela nunca se satisfaz e sempre encontra um jeito de perseguir alguém. Portanto, mais uma vez lhe aconselho parar com o vitimismo manipulador. Como já disse, necessita, assim como a inveja, tratamento. Porque quando o caráter é fraco, o vitimismo se apresenta com um atalho enganoso. Disse que é de situação e não se cala para tudo, e que não baixa a cabeça para questionamentos, e que muitas vezes o que questionamos não está na lei orgânica e nem no regimento interno. Nesse caso, a senhora faltou com a verdade. Repito, faltou com a verdade. Cite quando nós aqui fizemos algo que não fosse baseado em leis. Cite qual a defesa que fez durante esses 5 meses pelo povo, a não ser a única defesa nessa casa que a senhora faz é pelo seu cunhado. Aí sim, a senhora defende com garras, unhas e dentes. E disse mais, que a senhora, quando citou no início do seu discurso as funções do secretário, volta a repetir, dizendo que no final da sua fala iríamos entender. Informo que concluiu a sua fala e a única coisa que ficou claro foi entendermos a sua zelotipia por mim e pela vereadora Lívia Nogueira. Digo à senhora que, em vez desse fanatismo por nós duas, busque exercer seu papel de secretária, seguindo a lei orgânica que a senhora leu, porque está aqui, e vou citar só algumas falhas da senhora, que mencionou que o nosso projeto, esse agora, foi dado entrada no dia 14 de março, e o de vocês no dia 3 de abril. Portanto, diferente do que a senhora disse, o nosso foi primeiro. Quando a senhora quis jogar a responsabilidade do projeto da LDO não ter sido lido no dia 8, eu perguntei à senhora a data do recebimento da mesma nesta casa, a senhora negou me responder. Perguntei várias vezes e a senhora, em tom de deboche, que ele é peculiar, não me respondeu. Sabe por quê? Porque quem é responsável pela matéria que vai ser lida na sessão não é o presidente, é o secretário. E a senhora colocou para ser lido no mesmo dia da entrada, quando a lei diz que qualquer matéria, para ser lida, deve ser dada entrada 24 horas antes. A senhora quis dizer que eram falácias minhas em relação aos precatórios, que não tinham dito que tinham 2 contas. Eu coloquei seu vídeo falando, dizendo, portanto, quando a senhora for se referir a mim e a vereadora Lívia, faça com respeito. Porque todas as vezes que vier com o seu vitimismo, o seu coitadismo, nós iremos mostrar que a verdade é bem diferente do que a senhora diz. Na realidade, o que Vossa Senhoria quer é que a gente desvie o foco das nossas fiscalizações e das mazelas do prefeito, para ver se consegue algumas migalhas do executivo. Como, por exemplo, hoje, gente, era para mim estar aqui mostrando várias denúncias da prestação de conta. Porém, tive que usar meu tempo para rebater a senhora, porque mentira dita diversas vezes, ela pode se tornar muito perigosa. Com certeza não se torna verdade, mas se torna um perigo. A senhora quer desviar o foco do matadouro público, que, segundo o promotor, pode até ser interditado. Falaremos disso na próxima sessão. A senhora quer desviar o foco do calçamento que o prefeito disse que ia fazer em 15 dias na Rua do SAMU. Hoje estamos com 9 dias e seu cunhado ainda não colocou uma pedra de calçamento. Está faltando aí 6 dias para a conclusão. A senhora não quer que se fale do nepotismo cruzado. Inclusive, a senhora vai ser citada no dossiê que apresentaremos. Vereadora Lívia, eu sei que nesse momento a senhora está me assistindo. E cito para a senhora uma frase de William Fuchs, que diz: nunca tenha medo de levantar a voz em defesa da honestidade,
da verdade, da compaixão e contra injustiças, contra a mentira e contra a ganância. Vereadora, nós não vamos nos calar, não vamos de forma nenhuma deixar de dizer a verdade. Mais uma vez, valencianos, desculpe o desabafo, mas eu venho aqui também trazer boas novas, porque bem diferente da vereadora, secretária, que quer o lugar do presidente, eu faço aqui o meu papel de vereadora. Eu vou atrás de melhorias, assim como a vereadora Lívia. E quero encerrar minha fala agradecendo ao senador Marcelo Castro, que agraciou o nosso pedido de um trator, e receberemos agora em junho e entregaremos à comunidade rural. Quero terminar citando Cornélio, que em suas palestras ele diz: sabe qual é a raiva de muita gente? É que algumas pessoas tramam contra nós, mas eu não caio. Algumas pessoas nos perseguem e nós damos a volta por cima. As pessoas, elas manipulam outras para nos prejudicar, mas nada acontece comigo. Porque aquele que me protege, ele não dorme. Deus mantém firme na caminhada. E essas pessoas se perguntam, como ela consegue? Eu consigo, eu estou de pé. E essas pessoas não sabem da força que vem de dentro de mim. Vem da fé que me guia. Quando Deus está do nosso lado, nenhuma arma forjada será contra nós. Boa noite.